Torcida na bronca com três personagens aí fundamentais, principalmente nesses últimos jogos do Goiás, tanto o técnico Jair Ventura, qual é a posição da diretoria em relação ao comandante Alviverde, os seus números também nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Será que faz sentido pensar em uma demissão do treinador após esses seus 6 jogos sem vitória, né, na Série A do Brasileirão? Lembrando que, por exemplo, o Enderson Moreira em 2020, em outro cenário, ficou 10 e ali praticamente rebaixou o Goiás. Qual deverá ser a postura da diretoria caso essas vitórias não cheguem nas próximas rodadas? Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o lateral direito Maguinho, que falhou praticamente em todos os 4 gols do Internacional ontem, né, na derrota no Beira-Rio. Até quando vai o seu contrato? Será que ele deve continuar para o Goiás no ano que vem? A minha opinião também é a respeito do jogador, que apesar dos pesares, não é o pior lateral direito que a gente poderia ter nessa Série A. E falar também sobre um outro jogador, esse sim sempre ficou devendo bastante, mas nem vejo por mau caratismo, e sim porque não tem toda essa qualidade, né, para uma primeira divisão. O lateral esquerdo Hugo, até quando também vai o seu vínculo? Será que vai sair do Goiás para o ano que vem? E também há uma intenção da diretoria já de negociar o jogador ainda nessa temporada de 2022. Esses serão os 3 principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, dessa segunda-feira. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive o nosso pós-jogo de ontem, na derrota para o Internacional fora de casa, vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem. O nosso link do canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição. Caso você queira me seguir também lá no Instagram, meu perfil pessoal, @GuiMachado_Jack, vai lá dar uma conferida também, combinado? Outro recado também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Alternativa Bike Shop, que está com a mega promoção de bicicletas Aro 29 de muita boa qualidade por apenas R$ 1.100, que você encontra lá na loja deles, que está localizada na Avenida J2, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Além disso, pequenos reparos ali para a sua bicicleta, para você que mora ali naquela região, né, do Mansões Paraíso, Veiga Jardim e muito mais, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. E para você que mora no restante de Aparecida, de Goiânia, Senador Calil, pode também encomendar a sua bicicleta nova, Aro 29, com a Alternative Bike Shop. Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um personagem que ficou infelizmente marcado negativamente, né, para o torcedor esmeraldino neste último domingo, que no caso foi o lateral direito Maguinho. Ele que tem 30 anos de idade, está no Goiás desde o começo desse campeonato goiano, né, lá no comecinho da temporada ainda, fez o estadual, Copa do Brasil e agora a Série A do Campeonato Brasileiro. Começou muito mal, teve uma fase ali relativamente ok na Série A, até mesmo umas 5, 6 rodadas atrás vinha fazendo bons jogos, mas principalmente nesses últimos duelos a partir do jogo contra o Red Bull Bragantino, vem falhando bastante, né, já sendo um dos caras assim mais cotados a ser reserva dentro desse elenco alviverde. Vou dar minha opinião a respeito do Maguinho, inclusive eu já até falei no nosso vídeo do pós-jogo de ontem. O Maguinho, ele é muito bom na questão se todo o time estiver encaixado nas suas posições. O que eu digo isso? O zagueiro cobriu muito bem o lado direito do ataque, né, do time adversário. Além disso, tem uma participação grande ou do Dieguinho ou até mesmo de um segundo volante, e a marcação retornando também. Se deixar o Maguinho livre 1 contra 1 contra um jogador, existe a chance enorme dele não conseguir nem acompanhar até a linha de fundo, porque ele não tem toda essa velocidade absurda assim. Além disso, também não é um jogador brilhante na marcação. Mas se for um time organizado, ajeitado ali, principalmente na marcação, nos encaixes dentro do time, melhor dizendo, aí sim o Maguinho geralmente ele nem fede nem cheira, né? Ele não contribui muito lá na frente, mas também não chega a prejudicar no ataque. Foi basicamente isso que aconteceu, na minha opinião, dos seus melhores momentos, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, naquele jogo contra o Santos, ele sofreu bastante com o Soteldo, mas como o time estava muito bem encaixado, acabou que não teve nenhuma jogada de extremo perigo ou até mesmo um gol saindo pelo seu lado. Depois que a defesa começou a afrouxar muito mais na marcação, eu vejo isso principalmente por um desgaste e até mesmo os desfalques, né, dentro do elenco do Goiás. Ele já levou um gol, por exemplo, naquele jogo contra o Bragantino, né, um cruzamento que sai pelo lado esquerdo, acaba que ele tem que fechar aquela bola no lado direito e acaba perdendo na cabeça, né, já que ele tem apenas 1,75 m, não é um lateral gigantesco, né, para ficar tirando essas bolas. Mas ele viveu uma boa fase, mais ou menos ali naquele jogo contra a partida do duelo contra o Avaí, dentro de casa. Ele também fez um pênalti muito bobo, a torcida acabou pegando um pouco no seu pé, mas não vinha de jogos ruins contra o Coritiba, Avaí, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Santos e Flamengo. Acho que ele até viveu uma sequência ok dentro desse período, e aí sim, né, a partir do jogo contra o Red Bull Bragantino, deixando um pouco a desejar. Também diante do Botafogo, Fortaleza, um time bem mais descaracterizado, não chegou nem a atrapalhar nem a ajudar, até reaparecer, né, infelizmente de forma negativa nesse duelo contra o Internacional. Na minha opinião, para uma seleção que até hoje vê a opção melhor de lateral direito, né, ainda com esperança
em Daniel Alves, a gente pode ver o quão essa posição está carente aqui no Brasil, e dentro dos cenários dos clubes brasileiros isso não seria diferente, né? É muito difícil, muito mesmo, você achar um lateral direito bom, razoável, não precisa nem ser bom, razoável e barato para uma disputa de Série A ou até mesmo de Série B, né? Pode falar aí 4, 5 opções no máximo, nem clubes muito ricos, como por exemplo o Atlético Paranaense, tem bons laterais direitos, né? Então, na minha opinião, já é um problema crônico aqui no Brasil, porque todo mundo quer jogar de atacante, e se o cara não for tão bom assim, ele vai pra zaga. É muito raro você ver um jogador ali na base mesmo falar que quer ser um lateral, né? Só se o cara for ruim no ataque, ele pega e fala, é canhoto, então vai jogar na lateral esquerda. Eu acho que isso está refletindo também dentro dos elencos. Então, cobrar que o Goiás tenha um excepcional lateral direito, algo que não acontece desde 2013, né? Depois que o Vitor acabou deixando o Goiás, depois ele passou até alguns aceitáveis, mas não dá pra dizer nenhum lateral confiável. Talvez o Alex Alves, que era muito maluco, mas ajudou naquela Série B de 2018, o Daniel Guedes em um período ali de 2019, mas nenhum assim de tirar o chapéu. Realmente é uma posição que o Goiás vem sofrendo muito, e se a gente imaginar que é o primeiro ano retornando da Série B, não acho que o Magninho seja o pior lateral disponível no mercado, muito pelo contrário, até consegue ajudar desde que o time ajude muito ele também, algo que é natural ter essa oscilação, porque é um elenco bastante limitado. Seu contrato no Goiás vai até dezembro de 2024, então tem esse seu vínculo longo ainda com a equipe esmeraldina. Não sei por que fez tudo isso, acho que esse retorno dele também ao futebol brasileiro pode ter exigido um contrato um pouco maior, né? Então tem esse vínculo até o final do ano de 2024, eu assinaria no máximo por 2 anos de duração, acho que eu já estaria de bom tamanho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu falei pra vocês, pode ser uma boa alternativa, talvez o Dieguinho voltar à lateral direita, algo que não será possível, né, nesse jogo contra o Corinthians, já que ele estará suspenso, mas crucificar assim o Maguinho, falar que ele não presta mais, pode despedir, enfim, não acho que deve ser a visão, porque pode não ser o grande lateral, mas dentro das condições hoje do Goiás, até que dá pra quebrar o galho, vive um momento ruim, mas se a gente olhar o saldo desse Campeonato Brasileiro, que é o que realmente importa para o Goiás, não é tão ridículo assim. Não fez nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, né? Deve muito também nesses quesitos ofensivos, mas enquanto a gente não imaginar ter um elenco muito mais caro, não dá pra cobrar também algo superior demais, né, ao que vem apresentando eu. Mas na sequência aqui no vídeo, bora conversar também sobre a situação do técnico Jair Ventura, mais um muito cobrado pela torcida do Goiás após essas derrotas, né, principalmente ali nas redes sociais, e que na minha opinião é um pouco de exagero, mas muito porque ele ficou vítima do seu próprio sucesso com o Goiás nesse Campeonato Brasileiro, que só prova que o seu trabalho é bom. Mas 6 jogos sem vencer em uma Série A realmente é preocupante pelo momento decisivo, já na reta final da competição, mas totalmente compreensível e é muito provável que iria acontecer, iminente que iria acontecer nessa Série A do Campeonato Brasileiro, acumulou que veio, né, a ocorrer agora na reta final da Série A. Um elenco bastante limitado, com seus retornos também à Série A do futebol brasileiro. O Coritiba ficou 6 jogos, o Flamengo até venceu o Cuiabá neste último final de semana, estava também a 5 partidas sem vencer. Você pode pegar aí o Atlético Goianiense, Avaí, o próprio América Mineiro também, que vem fazendo a campanha lá em cima, passou seus períodos de oscilação, principalmente no campeonato, no comecinho, né, essa Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Goiás teve ali uma vantagem, principalmente no início da competição, que era não estar disputando nenhuma competição internacional, nem a Libertadores, muito menos a Copa Sul-Americana, o que ajuda nessa concentração no início dos jogos do Campeonato Brasileiro e criar essa gordurinha também, é bem verdade, os seus méritos de ter um bom atacante, né, excepcional como é o Pedro Raul, e também um goleirão Tadeu, e os outros jogadores que foram potencializados, principalmente com o técnico Jair Ventura. Então o pensamento da diretoria é o mesmo que eu havia confirmado para vocês na semana passada, quando entrei em contato com a galera que trabalha, né, dentro do clube. Não tem nenhum interesse da diretoria de forma alguma em demitir o técnico Jair Ventura nesse momento na Série A. O Edmilson está completamente satisfeito, já havia comentado isso em uma... O Edmilson só fala quando ganha, né, então fica muito difícil a gente fazer tendo um pouco mais de noção nesse atual momento mais delicado, mas são pessoas que pensam sim bem mais no longo prazo do que aquela cabeça de diretor com paixão enorme, né, que perde 3 jogos, já quer mandar o cara embora. Não acho que deve ser essa a postura do Goiás. E foram derrotas, ou até mesmo deixaram de ganhar, né? O Goiás ficou 6 jogos sem vencer, mas em partidas totalmente compreensíveis. Eu acho que o único jogo assim que fugiu um pouco da curva foi contra o Fortaleza, essa derrota dentro de casa, porque a gente imaginava pelo menos uma pontuação. Mas você colocando os titulares e os reservas do Fortaleza, eles são melhores do que quase todos os titulares do Goiás. Então não é um absurdo perder para o Fortaleza dentro de casa, apesar da gente achar, né, que óbvio, a gente como torcedor quer ganhar de todo mundo. Mas dentro dessa sequência, o Goiás empatou com o Flamengo dentro de casa, jogando bem melhor
teve aquele gol injusto nos minutos finais, mas não dá para falar que um empate com o Flamengo na Serrinha é um mau resultado. Contra o Red Bull Bragantino também, né, 1-1 fora de casa, e aí veio uma derrota para o Botafogo, algo que dificilmente acontece, né? O Botafogo é um grande freguês do Goiás, tinha tudo também para vencer, se não fosse pelos enormes desfalques, tanto do atacante Pedro Raul, o Sávio, o Caetano também na zaga, então um time totalmente desconfigurado, acabou levando o gol ali nos minutos finais. Teve essa partida contra o Fortaleza e coincidentemente também essa sequência absurda de um jogo em cima do outro, isso acaba atrapalhando bastante o rendimento da equipe, né? Essa derrota para o Fortaleza por 1-0 aí sim deu uma chateação bem grande, porque até o time conseguiu produzir bem mais do que havia sido o jogo contra o Botafogo, né? Então uma derrota ali que foge um pouco do controle da nossa expectativa, mas como eu falei, o elenco do Fortaleza é melhor, assim como quase todos, então a gente não pode usar só esse parâmetro, porque senão o Goiás iria ganhar do Juventude e olha lá, do Avaí dentro de casa, só dentro de casa também, né? Se a gente olhar, o futebol não pode ser feito só dessa forma, mas compreendo também. Veio o empate aí contra o Ceará, que também é um resultado ok, né? O Goiás ainda mais pelo contexto do que foi o jogo, empatando já ali nos últimos minutos, e essa derrota agora também contra o Internacional, até fazendo boas partidas. Então, atuações desastrosas. Eu só colocaria esse jogo contra o Botafogo, né? A derrota dentro de casa por 1-0, o Goiás não fez absolutamente nada. Contra o Bragantino também, se a gente falasse injustiça dentro do futebol, o Goiás sim mereceu perder esse jogo. Mas não é nada assim que foge do controle, né? O Goiás fez partidas quase que excelentes, perfeitas diante de Flamengo, Santos, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, bons jogos contra o Avaí, Coritiba, São Paulo, fora de casa, então não vejo esse desespero todo para a demissão do técnico Jair Ventura, mas o cenário pode mudar e caso não vença, né, igual e continuar nessa sequência de chegar aí a 10, 12 jogos sem vencer, aí eu acho bem mais complicado essa sua permanência, apesar que só falta 7 jogos, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, a tabela dos clubes lá de baixo, realmente, eu só não me preocupo tanto com o Goiás em relação assim a rebaixamento, porque os que estão lá parece que não quer sair de jeito nenhum, né? Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude, esses daí realmente mereceram demais essas posições que se encontram hoje. Como eu falei, a tendência é que no máximo pontue entre 41 e 42 pontos, então o Goiás buscar essa vitória o mais rápido possível, seja aí contra o Corinthians dentro de casa, contra o Cuiabá, depois volta a jogar na Serrinha diante do América Mineiro. O Goiás tem que finalizar essas suas chances de rebaixamento nessas 3 sequências aí decisivas, grande parte delas jogando em casa, né, as 3 no Centro-Oeste, se assim podemos dizer, então seria de fundamental importância já chegar ali nas últimas 4 rodadas, né, bem mais tranquilos, as últimas 3 rodadas, melhor dizendo, 4, né, 35ª, 36ª e até a 38ª rodada, já com bem mais encaminhamento, né, para a sua permanência na primeira divisão. Então, como eu falei para vocês, a diretoria está tranquila em relação a esse trabalho, obviamente incomoda essa sequência, o próprio Jair Ventura mencionou isso na sua coletiva de imprensa, mas agora vinha a demitir o técnico que vem até jogando bem, né, o Goiás fez uma boa partida, eu diria, contra o Internacional, acaba que bate muito no cansaço, na falta de qualidade dentro do time, na minha opinião também não demitiria, até mesmo se perder para o Corinthians, aí, por exemplo, se engatar uma sequência ruim, perde pro Corinthians, Cuiabá, aí depois o América Mineiro dentro de casa, aí tem que dar uma chacoalhada dentro do elenco, né? Eu acho que aí sim poderia contextualizar algo pior para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas nesse momento não vejo algo como provável e muito menos sensato, né, da diretoria. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre mais um jogador que não vem agradando toda a torcida assim, desde a última Série B, e que possivelmente não irá continuar no Goiás para o ano que vem. Que é o lateral esquerdo Hugo, foi titular também nesse jogo contra o Internacional fora de casa, e mais uma vez não conseguiu contribuir muito, né? Um típico lateral que não ajuda lá na frente, também muito menos tem uma boa marcação. Jogador da Série B, a gente não pode culpar isso nem do atleta, muito menos da diretoria, porque assim, eu sempre tenho essa visão que o primeiro ano dos clubes, principalmente se não for um dos 12 grandes, né, que está voltando da Série A, da Série B para a primeira divisão, a tendência é que tem ali alguns jogadores bem contestáveis dentro do elenco titular. Então eu acho totalmente compreensível o Goiás ter, por exemplo, essa lateral esquerda aí com o Hugo, até mesmo sabe que é o titular, né, mas acabou ficando suspenso, machucado para esses últimos jogos, né, desfalcando bem mais o Goiás. Então é natural a gente ter jogadores contestáveis, né, o Hugo, Marinho, Aurimir, outras opções como Luan Dias, Marquinhos, Gabriel, acho totalmente ok, já que o orçamento é muito limitado para esse primeiro retorno à Série A. É só você pegar, por exemplo, o que era o elenco do Juventude no ano passado, com o próprio técnico Jair Ventura, né, teve que fazer um milagre para alcançar os 45 pontos, o próprio Cuiabá também, o Atlético Goianiense ali de 2020, são elencos muito limitados que se você não acertar em praticamente quase todas as suas contratações, a tendência de ser rebaixado é muito grande, porque não permite, né, ter essa sua margem de erro. Então compreendo totalmente, não vou aqui tacar a pedra na diretoria porque teve um lateral esquerdo limitado, reserva dentro do seu elenco, acho totalmente compreensível, mas pro ano que vem, com eventual permanência na primeira divisão, aí sim, né, sem chances para continuar com jogadores
equipes que não é culpa do Hugo também, não vejo com má vontade, mas não tem todo esse calibre, essa experiência, qualidade para atuar em uma primeira divisão. E tudo bem, né? Quem sabe o jogador venha evoluir futuramente, mas que não seja pagando o preço dentro do Goiás, né? Que prejudica bastante os jogos do clube. Contra o Internacional, não chega a ser um jogo desastroso. O Hugo dificilmente tem partidas horrorosas pelo Goiás, mas também é aquele jogo muito morno. O cara chega na linha de fundo, o Hugo não faz nenhuma vontade, nenhum esforço para impedir, por exemplo, o cruzamento, né? Aquele gol do Internacional, que inclusive é até uma tendência aí no futebol mundial, aqueles cruzamentos no bico da grande área, né? Não tá precisando mais chegar até a linha de fundo. A gente vai ver muitos gols, inclusive assim, na Copa do Mundo, né? Do cara cruzar na entrada, meio que naquele cubinho da área, né? Para a direção ali dos atacantes, dos meio-campistas, onde o Alan Patrick acabou fazendo o gol. O Hugo, por exemplo, não fez nada, né? Ele não tentou bloquear, não vai em cima do adversário. Eu acho que é uma deficiência muito grande, principalmente da Série B, né? Eu consigo enxergar pontos idênticos assim de jogadores, até mesmo de arbitragem. A diferença é clara de uma Série A para uma Série B, apesar dos dois níveis serem bastante contestáveis pelo orçamento que é aqui no Brasil. Na Série B tem muito essa tendência do lateral deixar cruzar dentro da grande área, ou até mesmo buscar ali uma jogada onde que mal encosta o juiz já dá uma falta, né? São as típicas jogadas assim que mais incomoda, principalmente para mim, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Hugo praticamente faz todas elas durante a partida. Então não é um jogador que agrega assim, dificilmente vai ter uma partida desastrosa como fez o Maguinho, né, nesse duelo contra o Internacional, mas é mais um que agora sim já está acabando o seu contrato em dezembro de 2023, 22, melhor dizendo. A tendência é que realmente, né, não continue para o ano que vem, tanto é que ele estava ali à disposição do mercado. O Goiás tinha sim esse interesse de negociar o jogador nesta janela de transferências, essa informação do André Isaac. Entretanto, não chegou nenhuma proposta oficial de equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, acabou que não aconteceu. Acho que, assim, tem até uma possibilidade do Hugo voltar, talvez, para o ABC, foi um time que ele teve uma rápida passagem, que foi até bem lá em 2019. O ABC está retornando aí à Série B. Acho que é um jogador que pode sim ajudar dentro do universo da Série B do Brasileirão, mas para a Série A, aí, com todo respeito ao jogador, né, ainda não está nesse calibre, e totalmente compreensível, como falei para vocês, por conta desse orçamento, dessa diferença absurda, né, entre o primeiro ano do retorno para a Série A, mas para 2023, continuando na primeira divisão, aí sim tem que montar o elenco com muito mais cuidado, porque a Série A do ano que vem vai ser bem mais difícil, né? Isso eu estou falando, obviamente, não tem nada garantido, mas só dando esse breve comentário do planejamento também no ano que vem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o lateral esquerdo Hugo, né? 15 partidas no ano, nenhum gol, nenhuma assistência, ficou bem mais machucado do que propriamente, né, atuando, né, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Só matei aqui no Brasileirão 10 atuações no total. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás. Como eu falei para vocês, vou estar deixando aqui na tela final o nosso vídeo de ontem, né, onde eu falei do pós-jogo da derrota para o Internacional. O link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News. Vai lá, ajuda a gente a chegar nessa marca de 600 inscritos em nosso canal reserva, e também da Alternativa Bike Shop para você adquirir a sua bicicleta nova em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Goiânia em geral. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!